Muito bom dia a todos e a todas. É com grande alegria que eu declaro aberto o painel Gestão de Escritórios e Carreiras da primeira semana da Jovem Advocacia do Distrito Federal. Estamos no âmbito do nosso primeiro seminário eletrônico e isso dá bastante ideia do momento auspicioso que estamos vivendo, de profunda transformação, o que exige de todos nós, profissionais de direito, uma postura bastante aberta para encarar esse novo tempo que nós estamos vivendo e nós próprios nos transformarmos para melhor atender os nossos clientes e alcançar aqueles maiores objetivos da lei que organiza a nossa profissão, que é a defesa intransigente do nosso sistema jurídico, da nossa Constituição e, em última palavra, a defesa da sociedade brasileira. Eu não me canso de dizer que a OAB é a última cidadela na defesa da sociedade. E por isso que me parece bastante oportuno esse grandioso evento que está sendo realizado. E aqui eu quero aproveitar para parabenizar a presidência e a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal, qual já tive a honra de presidir no triênio 2010 a 2012, cumprimentar os conselheiros, o presidente e a diretoria da Comissão da Advocacia Jovem Iniciante. Aqui também quero abrir um parênteses para contar um pouquinho de história. A gente vai ficando velho, vai acumulando um pouco de história. Eu fiz parte da primeira comissão de apoio ao advogado em início de carreira do Conselho Federal. Isso lá nos idos de 1997. E foi através de um requerimento meu para o então presidente JJ Saf Carneiro, que foi instituída, no âmbito da seccional do Distrito Federal, a Comissão de Apoio ao Advogado em Início de Carreira, que depois veio se transformando ao longo do tempo, e hoje nós temos a Comissão da Advocacia Jovem e Iniciante. Inclusive, teremos o prazer de ter aqui nessa nossa manhã o seu vice-presidente, nosso colega, doutor Francisco Wellington, que será o mediador desse painel. O mais importante dessa manhã é ouvirmos os nossos palestrantes e debatedores. Eu não vou me alongar, mas quero ressaltar a importância do tema para aqueles que exercem a profissão, né? Uma boa gestão do escritório de advocacia é fundamental para o sucesso do profissional e, da mesma forma, uma eficiente gestão da sua própria carreira, porque é isso que vai garantir o advogado estar sempre antenado com os anseios da sociedade, que, como eu falei, está em profunda transformação e, exatamente por isso, ela também vai necessitando dos profissionais de direito novas abordagens, novos conhecimentos e nova postura frente a esses desafios que vão se apresentando ao longo do tempo. Eu quero também exortar os nossos queridos ouvintes que logo mais, às 11h25, terá início a nossa oficina de finanças pessoais. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail eventos@oabdf.com. E aqui também, finanças pessoais é um tema fundamental. Não só, aí eu digo até que extrapola um pouco até a nossa própria condição de advogado, mas isso para a nossa vida ela é fundamental. Uma boa gestão financeira, né, ter responsabilidade e controle nos gastos pessoais é fundamental também para o advogado ter tranquilidade para bem exercer sua carreira. Eu quero imediatamente passar a palavra para o meu querido amigo, doutor Francisco Wellington, que será o mediador desse grande evento. Xará, a palavra está contigo. Muito bom dia. Obrigado, presidente Francisco Caputo. Que honra poder mediar um painel de tema tão relevante à advocacia, tanto jovem como a advocacia experimentada. E não poderia deixar de iniciar falando o quão importante esse evento e grandioso para a advocacia do Distrito Federal e do Brasil, e agradecer a oportunidade
por estar aqui mediando esse tema de carreira, da gestão de escritório e carreiras, e fazer um agradecimento especial a toda a equipe que trabalhou para a realização deste evento. Em nome do Conselho Jovem, a qual eu sou membro, eu agradeço à doutora Isabela Corrêa e faço menção a todos os membros do Conselho que estão participando do painel e contribuindo de bastidores. Em nome da Comissão Jovem, agradecer à doutora Amanda Marques, que estendo o agradecimento a todos os membros, em especial a Rafaela Alves, que aqui se encontra presente também nos apoiando, e dizer que esse evento ele foi pensado por jovens advogados, preparado por jovens advogados para a advocacia do Distrito Federal. E, dito isso, eu gostaria de dizer que o objetivo desse painel de gestão de escritório e carreiras é levar um pouco de experiência dos palestrantes ao público externo sobre a importância de uma boa gestão de escritório, levando em consideração sempre as principais dificuldades que são enfrentadas no início de carreira, bem como as habilidades necessárias que devemos ter para se consolidar no mercado, porque, afinal, a gente tem que saber administrar bem o escritório, bem como a nossa carreira jurídica. E sempre tendo em mente também que é importante que a audiência desse painel, ele possa, os ouvintes aí do nosso canal oficial no YouTube, possa ter a experiência vivenciada pelos palestrantes e aplicar a tal temática em sua vida e no seu escritório. E, pensando nisso, eu gostaria de falar um pouco do palestrante, nosso convidado, doutor Mário Ezequiel, que ele é sócio fundador e consultor da Bórea, que é uma consultoria especializada em gestão de escritórios de advocacia. Ele foi gestor do escritório Matos Filho, advogado por mais de 15 anos, formado em economia pela FAAP, com MBA em gestão estratégica e economia de negócios pela FGV. Ele é graduado em Conselho de Administração do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ele é autor também do livro Gestão Eficiente de Escritório, como advogados e administradores podem transformar a prestação de serviços jurídicos em negócios rentáveis, lançados pela Sampo Editora. Ele é coaching e... Ele é coautor do livro, ele é coautor do livro Administração Legal para Advogados, lançado pela GVLAU. E lido esse pequeno currículo que precede o nosso palestrante, eu vou passar a palavra para o doutor Mário Ezequiel, e na sequência, antes de falar dos demais, eu irei fazer uma pequena leitura dos currículos dos demais palestrantes. Com a palavra, doutor Mário Ezequiel. Bom dia a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite da OAB, é uma honra estar aqui. Agradecer o título de doutor, eu não sou doutor, mas obrigado. Eu acho que o único não advogado aqui sou eu. Eu sou economista, como foi mencionado aí. A minha relação com esse mercado tem a ver que os meus últimos 20 anos de trabalho foram voltados para a gestão social de advocacia, como foi mencionado aí pelo doutor Francisco. 16 anos, de 2000 a 2016, eu administrei o escritório Matos Filho Advogados, e há 4 anos tenho a Bórea, que é uma consultoria de escritório de advocacia. Então, vou falar um pouco, a ideia é que é um bate-papo rápido, até para abrir depois com os demais palestrantes, aqui eu agradeço também a participação e a divisão desse debate. Eu vou projetar aqui alguns slides, eu trouxe um material aqui, vamos ver. Todos estão vendo aqui o material? Sim. Ok. Então, vamos lá. A ideia é falar um pouco sobre isso, um bate-papo rápido e trazer algumas reflexões. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês apesar de que foi mencionado, assim, não só os jovens advogados, mas também outros estão participando aqui desse evento, quando a gente se forma, né, uma das opções, de uma maneira bastante resumida, que a gente tem para exercer a função ou trabalhar no escritório de advocacia, né, montar escritório de advocacia, ou seja, ser proprietário de advocacia,
trabalhar numa empresa, no departamento jurídico de uma grande empresa, ou eventualmente ir para a área pública, ser juiz ou ser promotor, enfim, estar presente. Vamos falar um pouco mais aqui da opção de se estar em escritório de advocacia. Então, a partir do momento que eu faço essa opção de ir para um escritório de advocacia, de ser dono do escritório de advocacia, algumas escolhas são importantes. E o que eu observo nesses meus 20 anos, que muitas vezes isso passa desapercebido por parte considerável dos advogados. E eu acho que ter essa consciência ajuda muito no sucesso. A primeira delas é o seguinte: todo sócio do escritório de advocacia é advogado. Essa é uma condição sine qua non. É a única sociedade nesse país que, para eu ser sócio, eu obrigatoriamente tenho que ser advogado. Por exemplo, eu, Mário, sou economista, eu posso ter um hospital, mesmo não sendo médico, eu contrato médico. Eu, Mário, posso ter uma empresa de engenharia, mesmo não sendo engenheiro, eu contrato engenheiro. Agora, eu, Mário, não posso ter um escritório de advocacia porque eu não tenho OAB. Então, todo sócio no escritório de advocacia é obrigatoriamente advogado, e eu diria que 99,9% exerce, ou seja, advoga. Isso é muito claro, isso está presente. Só que ele tem um segundo papel, ele é sócio do escritório de advocacia. E ele tem que estar atento que, enquanto sócio, ele precisa dedicar parte do tempo dele a organizar o seu escritório. E aí eu vou trazer algumas ferramentas para mostrar o quão importante ter consciência disso e, de fato, atentar a essas questões para ter sucesso. Uma outra reflexão que eu trago é assim: escritório de advocacia é empresa. A forma de gerir é importante que os sócios e os pertencentes entendam o escritório como empresa. Pode ser uma grande empresa, pode ser uma média empresa, pode ser uma pequena empresa, pode ser uma microempresa. Por que isso? Porque a hora que eu tenho consciência disso, eu começo a pensar nessa organização com ferramentas de gestão. É óbvio que tem uma regulamentação específica, eu sempre ouvi, e ainda há uma resistência de muitos de chamar escritório de empresa, lá atrás era muito maior, hoje é muito menor. Mário, escritório de advocacia é diferente. De fato é. Escritório de advocacia tem a sua regulamentação do OAB, a qual tem que ser respeitada. Mas todos os segmentos, se a gente parar para olhar, têm as suas particularidades. O banco tem regra do Banco Central, ele não pode fazer tudo. Faculdades têm regra do MEC, ele também não pode fazer tudo, e assim por diante. Óbvio, escritório de advocacia tem a sua regulamentação do OAB e, insisto, deve ser respeitada. Mas, respeitando essas condições inerentes a este tipo de mercado, que é mercado de prestação de serviço jurídico, eu posso e devo utilizar ferramentas de gestão. Muitas delas, inclusive, ajustando-as para que eu não infrinja nenhum critério, nenhuma definição para esse mercado. Bom, a partir do momento que eu aceito a escritório de advocacia como empresa, o sócio é o empresário. Então, se eu sou sócio no escritório, esse escritório é uma empresa, o que eu sou? Eu sou empresário. Então, portanto, o sócio tem dois grandes papéis. Um que é o de advogado, e a grande maioria é zero. Isso está claro para 100%. Só que a segunda etapa, esse segundo passo, eu costumo dizer que nem todos estão familiarizados com isso. Eu diria até, arrisco dizer que a maioria dos sócios da advocacia muitas vezes não estão atentos a isso. Se eu sou empresário, eu tenho que dedicar parte do meu tempo a pensar no negócio. Eu já ouvi de alguns falar, mas não quero fazer isso. Eu sinto muito, você não pode ser sócio. Vai trabalhar como advogado de alguma outra situação, mas se você quer ser sócio do escritório, parte do seu tempo tem que ser de pensar no negócio. Eu tenho que separar na minha agenda parte do tempo onde eu vou dedicar à prestação do serviço jurídico, seja qual área, qual prática jurídica eu atuo, mas uma parte importante é pensar no meu escritório. Eu sou um empresário, e se eu sou empresário, na verdade, eu tenho um capital investido. Eu coloquei dinheiro nessa sociedade. Se eu amanhã decido montar um escritório, me formei, junto com alguns colegas, existem inúmeros exemplos, não vou ficar num só. O que a gente vai fazer? A gente vai alugar uma sala, vai comprar equipamento, comprar mesa. Eu estou colocando dinheiro ali, eu estou investindo. É natural que eu espere o retorno desse investimento. Por que eu vou resgatar uma aplicação financeira, muitas vezes, que eu acumulei ao longo dos anos e colocar na minha sociedade? Porque eu parto do pressuposto que esse investimento na sociedade vai me trazer uma taxa de retorno melhor do que deixar o dinheiro aplicado. Se não, do ponto de vista econômico, era preferível deixar o dinheiro aplicado. Então, a hora que eu começo a pensar a sociedade como uma empresa, eu me entendo como um empresário, eu começo a dedicar parte do meu tempo a pensar no negócio como um negócio de prestação de serviço jurídico, onde eu coloquei dinheiro, eu investi dinheiro, seja para montar ou seja para outros investimentos. Amanhã eu quero ampliar, eu quero trazer de novo um software, eu quero colocar um software mais moderno. Qual a lógica disso? Porque esse software vai agregar valor à minha sociedade e, portanto, esse investimento irá voltar para mim
para o sócio da sociedade através de um retorno do investimento. Então, ter essa preocupação, ter essa atenção é muito importante, ter consciência, porque isso ajuda a você pensar no seu escritório e ter sucesso. E aí, algumas ferramentas pelas quais eu quero passar de maneira bastante rápida para que todos possam ter noção de como utilizar isso. O primeiro ponto é a estratégia. É fundamental que eu tenha uma estratégia, que eu saiba o que eu quero para o meu escritório. O que é a estratégia? É o norte. De novo, todas essas ferramentas de gestão, aqui eu faço um parênteses importante, porque muitas vezes eu falo sobre isso, como eu vou falar agora, de maneira bastante rápida. Ah, não, Mário, é porque você administrou um grande escritório, isso só funciona para grandes escritórios. Não. Todas as ferramentas que eu vou falar aqui funcionam para todo tipo de escritório, de todo tamanho. O que muda é o grau de sofisticação. É óbvio que um escritório de 1000 pessoas vai ter uma estrutura muito mais robusta, com softwares, com pessoas. O micro escritório, aquele que é um sócio, uma secretária, um estagiário, também precisa, mas dele vai ser muito mais simples. Talvez ele não precise de ferramentas gigantescas, nem seria viável do ponto de vista econômico. Mas estratégia, saber o que eu quero. Eu quero ser um escritório contencioso, consultivo. Se eu vou ser contencioso, eu vou ser contencioso de volume ou de alto valor agregado. Eu vou atuar em qual prática? Eu vou ser uma boutique, eu vou ser um abrangente, eu vou ser um full service. Eu vou atuar só na minha região, no meu estado e vou atuar na área nacional. Enfim, quando eu defino a minha estratégia, todos os demais investimentos embaixo dessa estratégia farão com que eu não perca dinheiro e que eu não tome iniciativas desalinhadas com a minha estratégia. Né? Área financeira, ter cuidado financeiro, ter um orçamento. Eu posso ter sistemas parrudos para fazer isso, mas eu posso ter se eu sou escritório pequeno, como eu falei, aquele exemplo de um sócio, uma secretária, um estagiário, eu também preciso de orçamento, que pode ser uma planilha Excel simples, mas eu preciso saber quanto custa o meu escritório. Qual o custo dele por mês? O espaço que eu alugo, luz, telefone, as pessoas que estão contratadas, quanto que eu faturo? Eu estou pagando a conta? Está sobrando troco? Qual é o troco que sobra, que é o dinheiro que eu vou retirar? Então, isso pode ser, óbvio, que numa estrutura muito grande, eu tenho sistemas sofisticados para fazer isso, mas nesse exemplo que eu dei pequeno, uma planilha em Excel, uma secretária pode fazer isso, mas é importante eu ter essa noção financeira, para saber se eu estou ganhando ou estou perdendo e tomar iniciativas e atitudes para não perder dinheiro. E são aspectos que não fazem parte da formação do advogado. Eu já sou crítico há muito tempo em relação a isso, e as faculdades do Brasil, infelizmente, não têm nenhuma matéria de gestão. Eu acho um absurdo. Por quê? O advogado, por exemplo, que vai seguir, ele precisa saber fazer preço, ele precisa administrar, ele não precisa ser catedrático nisso. Eu costumo até dizer que sim, você nem precisa executar, você pode contratar alguém para fazer isso. Você tem um contador, pede para o seu contador fazer, mas você precisa ter a noção que você precisa. A partir do momento que eu tenho essa noção, eu começo a demandar de alguém. Eu não vou fazer isso, eu sou advogado, eu não sou economista, eu não sou contador, nem precisa. Mas para que eu peça, para que eu demande, eu preciso saber da natureza. Agora mesmo, o doutor Francisco mencionou, e eu fiquei interessante com isso, que na sequência vocês vão ter aí um treinamento sobre finanças pessoais ou alguma coisa nesse sentido, que é importante. Todos nós precisamos. Nós precisamos saber fazer as nossas contas. E o escritório não é diferente. Portanto, ter noção disso é fundamental para o sucesso da sua sociedade. RH. As pessoas que eu vou contratar. E eu preciso saber que tipo de pessoas eu quero, qual é o perfil. Eu preciso de pessoas que, se eu vou contratar mais pessoas, júnior, pleno, sênior, com que habilidade, tem que ter alguma experiência específica. Eu atuo na área tributária, preciso de alguém sênior, mas especializados em impostos diretos do segmento X. Veja que hoje o direito está tão especializado que depende da área que eu estou, eu preciso saber o que eu preciso. Eu vou ser um generalista? Ok. Eu vou atuar, não, eu tenho vários clientes, eu atuo por partido e os meus clientes me contratam para tudo. Tem uma ação trabalhista, eu vou advogar. Atuo na vara de família, ok. Mas depende do seu segmento. Se eu tenho uma estratégia bem definida, isso vai ajudar a não cometer equívocos na hora de selecionar, seja um estagiário, seja um advogado. Comunicação, eu preciso me comunicar, comunicação e marketing. Óbvio que um grande escritório tem departamentos de marketing, respeitando o código de ética que eu posso, que eu não posso fazer, isso é importante, né? Existe uma regulamentação específica para isso, mas se pode um monte de coisa. Não, como é que eu utilizo? Mas eu sou pequeno, Mário. Beleza, mas precisa se comunicar. Às vezes, através de uma mídia social ou de um blog, escrevendo artigo, dando palestra, dando aula, né? Como é que eu faço isso num site? Existem diferentes maneiras de eu me comunicar com o meu mercado, com o meu cliente. Portanto, saber que eu preciso dessas ferramentas e que eu posso e devo usá-las de acordo com o meu tamanho, de acordo com a minha necessidade, fará com que o sucesso da minha organização seja muito maior.
TI, qual sistema utilizar. Hoje nós não vivemos sem tecnologia. Se acabar a energia, se quebrar o nosso computador, nós não trabalhamos. Agora, qual o melhor sistema para o meu escritório? Talvez eu não precise de uma Ferrari. Né? Às vezes, costumo dizer assim, para dar uma volta no quarteirão, talvez um Corolla com ar-condicionado e câmbio automático resolve o meu problema. Agora, se eu preciso tirar um racha, talvez eu precise de uma Ferrari. Então, eu entendendo a minha estratégia, o que eu quero ser, que eu vou fazer contencioso de volume, por exemplo, eu preciso de robôs, eu preciso de ferramentas específicas, senão eu não sou competitivo. Então, é muito importante estar atento a isso. E depois, a área administrativa, que é importante. Como é que eu vou gerir o meu escritório? Como é que eu vou administrá-lo? Né? Eu vou, por exemplo, eu dei um exemplo lá atrás, eu vou alugar um espaço, eu vou ter um espaço para trabalhar. Hoje tem home office. Será que eu preciso desse espaço? Será que eu não posso trabalhar sem escritório? Eu mesmo, dando consultoria em particular, eu estou vários escritórios, mas um em particular, que decidiu ser office-less, menos escritório. Todo mundo trabalha virtual, não tem sede física, e eles definiram assim. Né? Será que eu preciso, então, eu olhar qual é o melhor jeitão para isso? Bom, eu não quero me estender mais, falei rápido, eu não quero escapular meu tempo, eu estou chegando aqui no limite do meu tempo, e eu só queria passar rapidamente, o nosso tempo é curto para isso, dar uma noção da importância que é uma boa gestão. Ser excelente advogado é pressuposto, é condição sine qua non. Se eu não sou competente, eu estou fora do mercado, mas não é suficiente. Eu preciso ser um bom gestor, senão eu posso quebrar. Eu já vi vários excelentes advogados, tecnicamente competitivos, quebrar. Esquece de faturar, fatura, esquece de cobrar, não consegue acompanhar, gerir as pessoas, quebram. Então, eu tenho que ser um excelente advogado, condição pressuposto, mas não só, eu preciso buscar outros espaços. E, para terminar, gostaria de deixar uma mensagem para vocês, aí eu gosto muito dessa frase, que diz mais ou menos assim, nas tempestades, os pessimistas reclamam do vento. Os otimistas esperam o vento passar e os competentes ajustam as velas. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos aqui para a gente continuar isso e passo a palavra aí para dar sequência a esse nosso bate-papo. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário, pelas colocações. Excelente abordagem. Agora eu vou chamar para dar sua contribuição como palestrante a nossa amiga doutora Érica Siqueira, é advogada, consultora e especialista em gestão de escritórios de advocacia no país. Ela é sócia fundadora da empresa Érica Siqueira Consultora e Treinamentos. Atualmente, ela é presidente da Comissão de Gestão de Escritórios da OAB-DF. Ela é especialista em administração legal pela FGV São Paulo, personal e profissional pela Sociedade Brasileira de Coaching, Brasília DF, Executive e Business Coach pela SBC e pela Biereval Coaching International de São Paulo, Master Coach pela SBC e no Instituto São Paulo. Ela é especialista em implementação de software jurídico para escritório de advocacia, departamento jurídico de empresas e implementação de controladoria jurídica. Como podemos ver, é um currículo que a precede. Convido a falar a doutora Érica Siqueira. Tivemos algum problema. Estão me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Sim. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar falando para você, jovem advogado e advogado já formado, nessa manhã de quinta-feira. Eu gostaria de parabenizar todos os presentes e os não presentes que estão conosco assistindo, a doutora Isabela Correia, Amanda Marques e a mesa, o doutor Caputo, nosso querido Kiko, o doutor Wellington, Mário Ezequiel, meu professor e companheiro de 20 anos de jornada de administração de escritório, e doutora Meirelle, todos nós e todos vocês que estão aqui conosco. Investir na nossa carreira é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer na nossa vida. Então, esse seminário e esse congresso tem todo o nosso apoio
e também parabenizar a diretoria da OAB, na pessoa do presidente Délio, que tem incentivado, a doutora Andréia também, que incentiva todos os trabalhos de todas as comissões da OAB-DF. A gente não poderia deixar de citá-los, que são pessoas muito executoras, que nos apoiam. Eu também sou presidente de comissão, e eu vejo isso diariamente em todas as nossas ações. O tema que foi escolhido para mim é um tema que tem a ver com competências, com habilidade, com gestão, e me pediram para dar um enfoque maior nessa questão das competências. Eu fiz alguns slides só para eu direcionar um pouquinho da minha fala. Você pode compartilhar, Wellington? Eu vou... Gentileza? Para a gente iniciar? Sim. Se puder colocar na tela, na segunda tela, eu agradeço. Então, vamos lá, olha só. Quando a gente começa a pensar em habilidades e competências, esse tema ele é muito promissor e ele é muito extenso, porque habilidades e competências, eles envolvem tudo na nossa gestão, na nossa carreira, na nossa vida, tem a ver com habilidades e competências. Essa brilhante palestra que o Mário trouxe para a gente do modelo empresarial de negócios, dando dicas e toques, se elas não tiverem a habilidade e competência para a gente conseguir implementar, a gente não consegue fazer muitas coisas. O segundo slide, Wellington, você consegue colocar na sequência, por gentileza, você que está conduzindo? A doutora Rafa está conduzindo, eu estou pedindo a ela aqui para... Então, vamos lá, vou começar a falar mesmo sem ele na tela cheia. O primeiro ponto que eu trago para a gente refletir hoje juntos é o seguinte: antes das competências técnicas, ou seja, aquelas competências que eu tenho que ter, eu visto a minha roupa, eu saio de casa, eu vou para o meu escritório, eu vou para o meu trabalho, eu vou para a minha advocacia, eu preciso falar com o cliente, eu preciso despachar, eu preciso gerir equipe, e eu preciso controlar todas as atividades. Então, antes de eu entrar na minha advocacia para gerir toda essa equipe, e na carreira, se eu estou desempregado, se eu acabei de pegar minha carteira da OAB, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer para ingressar nesse mercado jurídico tão promissor e, ao mesmo tempo, tão cheio, que o mercado está extremamente competitivo. Hoje nós estamos com mais de 1.250.000 advogados. É gritante o número, ok? Então, nós precisamos entrar em contato com algumas competências e habilidades do ponto de vista comportamental, antes da gente já começar a executar as competências técnicas, ok? Esse é o mundo e o cenário ideal. Então, vamos lá. Primeira delas, as competências técnicas que eu elegi e que elas garantem, eu diria que estudos demonstram que hoje elas garantem 70% do nosso sucesso. Olha só, gente, não é pouca coisa, é muita coisa, 70%. 30%, como se fosse o arroz com feijão, é o básico, é o que a gente tem que sair da faculdade sabendo, ou que a gente tem que aprender. Agora, as outras 70% de competências, que são as competências de comportamento, elas vão garantir a nossa liderança e vão garantir que os projetos, que tudo que a gente queira implementar e que a gente precisa realmente aconteça na nossa advocacia. Então, vamos lá. O meu foco hoje, saindo um pouquinho até da minha área de atuação, que é muito com escritórios médios e grandes, é falar para o jovem advogado, tá? Então, vamos lá. Pensando em você, jovem advogado, e também em todos os escritórios e gestores que administram suas advocacias, vocês também vão poder aproveitar bastante dessa minha fala. Então, vamos lá. A primeira competência, que é essa competência de habilidade que eu me referi, de gestão, o jovem advogado conseguir acreditar nele mesmo. Ou seja, o que a gente precisa acreditar nós mesmos? Se você vai fazer uma sustentação oral, se você vai falar em público, se você vai liderar uma equipe, você não passa credibilidade e segurança se primeiro você não acreditar no que você está falando, ok? Então, essa é a primeira competência. Segunda, capacitar.
nós precisamos nos capacitar, porque muitas vezes a insegurança vem da falta de capacitação. Então, muitos escritórios de advocacia têm, às vezes, uma equipe brilhante, mas que não está tão capacitada, então ele não consegue ir muito longe e adiante. E você, na sua carreira solo, se você estiver ingressando no mercado de trabalho, você vai precisar lidar com essa questão da capacitação. Na sequência, após a capacitação, você pode seguir, Wellington? Definição dos objetivos e o foco naquele objetivo. Por exemplo, quando a gente está focado num objetivo específico, se você deseja atuar numa área civil, você vai capacitar toda a sua instrução para a área civil. Você não vai para a área penal, percebe a diferença da capacitação e o foco naquela determinada área? Porque hoje tem curso para todos os tipos, os gostos, online, presencial, e a gente precisa colocar o foco naquele curso que realmente interessa. Então, a primeira é essa questão da capacitação para gerar essa segurança que muitas vezes nos falta, e não falta só para o jovem advogado, ok? Eu tenho mais de 20 anos, não posso, sou mulher, entregar a minha idade, mas eu tenho mais de 20 anos de profissão, e é claro que falta muitas vezes para mim, falta para os meus pais, para os meus clientes, para os meus parceiros, porque isso faz parte da vida. A vida é um eterno aprendizado. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a gente precisa estudar mais, porque a gente abre um horizonte de entendimento, de cenário, de leque de oportunidades que vão se expandindo o tempo todo. Então, essa capacitação não é só para você, jovem advogado, é para todas as pessoas. O segundo item que é muito importante em relação a acreditar em si mesmo é pensar nas crenças que impedem o nosso desenvolvimento pessoal. E aí, eu gostaria de fazer uma analogia. Você pode passar o próximo slide, Wellington? Uma analogia do meu querido instrutor americano, que é o Tony Robbins, que é fantástico nessa questão de crenças, que eu aprendi muito. Toda vez que eu volto dos Estados Unidos, eu volto, os meus clientes falam, Érica, eu não estou aguentando o seu pique, o seu aceleramento, porque a gente realmente volta realmente muito empolgado, porque ele consegue trabalhar com essa questão de crenças de uma forma muito profunda. Essa analogia, ela é do Tony Robbins, ela não é minha, e ela é muito bacana. Olha só, a crença, ela pode ser comparada com um tampo de uma mesa, ok? Essa base, e as pernas dessa mesa são as experiências, as referências, o pai, a mãe, o cliente, o professor, uma situação que você teve que de repente te trouxe um constrangimento que você vai ter que lidar com aquela situação. Percebe? Então, a base das nossas crenças, elas estão muito forte em todos nós. E muitas vezes o advogado tem sucesso e o advogado que é muito inteligente, por exemplo, pode não ter tanto sucesso. E é bom observar o sistema de crenças que está por trás da falta de sucesso. Por quê? Não basta ser inteligente, basta saber qual o motivo, qual o comportamento que está impedindo que você seja inteligente. Eu tive um aluno uma vez, no primeiro congresso, no primeiro curso de coach que a gente teve na UABDF, e que foi muito interessante, que a gente pôde tratar, ele se abriu, porque o processo de coach você tem que ter a permissão da pessoa. Esse aluno, ele se abriu para a gente fazer um trabalho com ele em conjunto, mais de 30 pessoas na sala de aula. Foi muito interessante, porque ele abriu uma crença, e ele tinha uma crença, ele queria sustentar oralmente, só que ele acreditava que só os grandes advogados, só os advogados que já eram influentes, que eram filhos de pais, de ministros, que tinha já uma inserção no mercado, ia conseguir ser ouvido. Olha que bacana, nós trabalhamos com ele essa crença. Hoje essa pessoa atua com maestria no tribunal do júri. É um case de sucesso, ele venceu uma crença. Quantas crenças a gente possui que a gente precisa vencer diariamente? São muitas. Mas a partir do momento que a gente observa esse processo, as fichas vão caindo, o véu vai se descortinando e a realidade fica muito mais fácil, a execução das atividades, das tarefas vão ficando mais tranquilas. Passando para o próximo, pode passar, Wellington, por gentileza? Érica, o controle está na sua tela, você pode passar, tá? A doutora Isabela deu o comando para a senhora. Ele não está descendo, não.
Pode passar no próprio... Aí. Ah, tá, desceu agora. Ok. Obrigado, tá? Obrigada eu, querido. Então, vamos lá. O próximo conceito que eu trago para a gente refletir são sobre os valores. Os valores, o que são os valores? Gente, isso aqui não é brincadeira. Eu dei uma palestra na UAB-DF há uns 7 anos atrás e foi muito interessante, que eu falei sobre os valores. No final da palestra, o presidente me chamou, brincando, e falou para mim, Érica, você estava se referindo a valor, o pessoal estava brincando, falando que você estava se referindo a valores financeiros. O Mário, que é de finanças, não vai me deixar mentir o quanto os valores financeiros são importantes. Mas olha só, os valores pessoais e os valores que gerem a organização são o que determinam o nosso sucesso, porque os valores, eles significam estados emocionais que governam as nossas decisões. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, eu estou atendendo um valor meu, que claro que não dá para a gente entrar na questão hoje de quais valores, que esse tema daria várias horas, mas você, advogado, iniciante, advogado no seu escritório já consolidado, independente da fase da sua carreira, é bom que você perceba quais são esses valores. E além de perceber esses valores, a gente percebe, né, que existem vários, por exemplo, conexão, sucesso, contribuição, qualidade de vida, saúde, ética, gratidão, todos esses valores fazem parte do ser humano. Quando nós vamos para a advocacia, nós vamos como ser humanos, nós vestimos roupa de advogado, mas nós somos seres humanos, e nós fazemos as coisas respeitando esses valores. Olha só, se eu tenho um sócio que possui, no grau de hierarquia, que é o outro tema de valor, que é muito bacana, que são os valores que nós chamamos, né? Qual a ordem de prioridade desses valores? Se eu tenho um sócio que possui um valor, por exemplo, de saúde, no item 10 da vida dele, e eu possuo no item 4, o que vai acontecer? Eu vou ter um gap entre o meu trabalho e o desse sócio. Por quê? Porque o sócio que tem o valor 10 de saúde vai priorizar academia, malhar, chegar no escritório 10, 11 da manhã, vai priorizar atividades que ajudem a saúde, percebem? E eu, por exemplo, se tem esse valor 4, vou querer ser alcoólica e passar o dia inteiro no escritório, ficar lá até meia-noite. Então, entender a hierarquia entre os valores é uma habilidade e de como você realmente vai conseguir chegar e conduzir a sua carreira. Eu não estou conseguindo passar aqui, ô Wellington. Você desautorizou? Vamos lá. Trabalhando nesse sentido, o que eu queria trazer de competências? As forças, as oportunidades, fraquezas e ameaças que estão diretamente ligadas às forças. Olha só, quando você forma uma equipe, precisa de uma equipe, ou você, advogado, que vai se colocar no mercado de trabalho, você precisa de atuar com a sua força e não com a sua fraqueza. Um líder bem-sucedido, visionário, ele só atua com a força do seu colaborador. O que ele faz com a fraqueza do seu colaborador, passa outra pessoa, delega outra atividade para essa pessoa conseguir executar. Quando a gente foca na fraqueza, a gente não vai longe. Ah, mas o que eu faço com a fraqueza, Érica? Eu preciso desenvolver essa competência na minha advocacia. Ok, você vai buscar outros perfis, outras pessoas, ou se você é um jovem advogado, você vai buscar um sócio que complemente aquela sua habilidade que você não tem. Mas as forças são as habilidades que vão fazer a máquina, a gestão funcionar. E a gente precisa dessas forças. Então, entender isso é um requisito essencial que vai com certeza, direcionar a nossa carreira. O próximo item que eu queria falar, para a gente fechar essa parte de competências, é a questão dos talentos. Olha só, como é que a gente escolhe área de atuação? Eu vou ser advogado civil, criminal, tributário, se eu não entro numa caixinha dentro de mim que se chama identificação de quais são os meus talentos, o que eu gosto de fazer. Eu já vi advogado frustrado na área trabalhista porque ele queria ser da área criminal, e vice-versa, percebe? Nós temos os nossos gostos, as nossas aptidões, e esses talentos, eles devem ser respeitados. Quando a gente fala em sucesso, quando fala em acordar feliz,
isso não é uma competência fácil. A gente tem que trabalhar muito para isso, para chegar até o sucesso, para trabalhar feliz, para ser feliz. Então, tem habilidades e competências que elas vão nos direcionando ao longo da nossa carreira. Deu uma travadinha aqui, Wellington, você consegue me ajudar? A internet está oscilando, mas está tranquilo. Você continua Ótimo. ainda administrando. Ótimo. Então, vamos lá. Eu passei a questão da motivação, que é o trabalhar feliz, você tem que entender o que te dá motivação para você ir para o seu escritório, você tem que entender as pessoas que você trabalha, se essas pessoas falam os mesmos valores que os seus, para que você vá feliz, para que você realmente delegue feliz, para que a equipe esteja trabalhada, motivada. Isso é muito importante, porque isso vai garantir o sucesso. Eu já trabalhei e já vi muitos cenários. Quando a gente fala na descobrir a sua área de atuação, é muito importante a gente perceber em que área a gente vai se colocar no mercado, para identificar qual o caminho que a gente vai direcionar, como nós vamos traçar as metas, como nós vamos segmentar os objetivos, como nós vamos priorizar e organizar as atividades, como nós vamos prever a dificuldade para planejar tudo isso, a viabilização dos recursos, quando eu falo de carreira e quando eu falo de escritório. Eu preciso de recurso para capacitação, eu preciso de recurso para fazer um mestrado, um doutorado, isso tudo alinhado, como o Mário citou, ao planejamento e à visão do escritório, porque isso é muito importante. Uma vez a gente estava trabalhando num planejamento de um escritório que foi muito interessante, que um dos sócios resolveu, no meio do caminho, a área de atuação era tributária. E esse sócio resolveu atuar na área ambiental. Para isso, a gente se reuniu 6 meses para alinhar novamente, puxar os objetivos, para verificar se a gente ia alterar a área para seguir naquela diretriz, porque a princípio era uma área só escolhida. Então, é importante, antes da gente começar a identificar, a gente perceber o que a gente deve definir para chegar realmente nesse ponto. Podemos passar, Wellington? Então, vamos lá. Para a gente fechar, acho que eu já estou chegando aqui no tempo, né? Quais são essas outras habilidades que não são tão comportamentais e que gerem a nossa carreira, gerem o nosso sucesso, gera a nossa felicidade? Eu não podia falar de todas elas, então eu trouxe alguma delas. Autogerenciamento, trabalho em equipe, liderança, visão de futuro, resultados, criatividade, foco no cliente, diplomacia, organização, flexibilidade, gestão de conflitos, porque é uma coisa que a gente gerencia todos os dias, em todos os momentos. Não adianta a gente se esquivar do conflito, depois ele volta com uma força depois enorme, com um desdobramento muito nocivo à nossa carreira, à nossa advocacia. E aí eu escolhi um só para a gente poder fechar já, encerrando, essa habilidade de liderança que nós devemos ter. Na habilidade de liderança, eu trouxe 2 pontos apenas. Primeiro, voltando aos valores, nós temos valores individuais que nós levamos, e nós temos os valores da sociedade, que são levados pelos nossos colaboradores. Se eles não estiverem alinhados, nós não vamos ter sucesso. Eu já vi rupturas de sociedades por causa dessa palavrinha, falta de alinhamento entre valores de sócios, de colaboradores e de equipe. Por quê? É a equipe que vai gerar o resultado. O sócio visionário, sócio estrategista, executor, que são perfis de liderança, eles vão direcionar os caminhos e as ações. Então, esses valores, eles precisam estar muito claros, muito tranquilos e muito transparentes na instituição. E o segundo deles que eu trago, que não dá para a gente dar um treinamento aqui sobre liderança, eu adoraria, que eu amo esse tema, é a questão da comunicação. Porque eu tenho que passar para a minha equipe, para as pessoas que estão na minha estratégia, qual a comunicação estratégica? Claro, tem situações que são confidenciais, que você não pode abrir a estratégia. Óbvio, isso faz parte de qualquer tipo de negócio. Mas as questões operacionais, as questões de implantação, de software, de projetos, de RH, controladoria, o que for, nós precisamos comunicar essa visão. Então, as empresas que dão certo, que aprendem essa arte de comunicação, com os valores transparentes, com os valores que regem a sociedade, quem somos nós para julgar quais são os valores, cada um tem os seus, e assim as coisas acontecem e são,
Mas a gente precisa entender como funciona, porque às vezes aquele pontinho do não cumprimento de uma tarefa de gestão, de não dar baixa no prazo, de não conseguir ir falar com o cliente, de delegar para o colega que não vai ter aquela maestria ou aquela responsabilidade com aquela ostentação oral e por aí vai, ela tem a ver com isso, com a falta de comunicação, de clareza, de expor o que a gente precisa, o que a gente quer, e da conexão entre essas pessoas. E aí, para fechar, eu falei um pouquinho desses perfis de liderança, que são um perfil muito interessante que a gente trabalha em carreira de coach, advogado iniciante, advogado em carreira, advogado em fase de sucessão, que é fantástico, que a gente pode identificar. Lembra que eu falei das forças, que nós precisamos das forças? E as fraquezas, as oportunidades e as ameaças em cada um desses perfis. Então, é um trabalho fantástico que a gente tem a oportunidade de olhar para o nosso perfil. Então, o perfil estrategista é aquele perfil visionário do advogado que vai sempre ter estratégia, dados, números, informações, é um perfil muito técnico. O visionário é aquele que vai estar lá na frente sempre, pensando no futuro, abrindo filial, expandindo equipe, criando projetos, visando o futuro, as oportunidades que o Mário citou de mercado. O perfil comandante é aquele perfil que lidera com o coração, que lidera com a emoção. Quando você faz alguma coisa contra esse perfil do comandante, você fere ele. E aí você vai ter dificuldade com a sua resolução, com a sua implantação de qualquer projeto, porque você feriu aquele perfil. E nós temos o perfil executor, que são aquelas pessoas que estão aqui nos ouvindo, estão no notebook anotando, estão falando, já estão executando, já vão chegar no escritório, já vão executar, vão controlar prazos, rotinas, pessoas. Então, gente, eu queria encerrar minha fala, desculpa, acho que eu me estendi um pouquinho, desejando a vocês estudar as competências, aprimorar todas essas habilidades, dizer que não é fácil, nós não nascemos prontos, colocar uma margem de nós advogados, né, uma classe, as pessoas que falam isso muito, meus clientes falam isso muito comigo, que é uma classe, às vezes, que tem um ego forte, que tem um intelectual forte. Ok, temos o ego, temos o intelectual, mas somos humanos. E para gerar resultado, para lidar com a inteligência artificial, com todas as implementações de todos os projetos, a gente precisa saber o que a gente está fazendo, o ponto que a gente está. E para isso existem essas competências, existem as ferramentas, existem as técnicas. Se você é advogado iniciante, procure entender o seu perfil de carreira, as suas buscas. Se você é advogado que já está no seu escritório, procure entender quais são os gaps, alinhar com toda a equipe para que realmente você possa fazer a sua advocacia, a sua carreira vingar e você realmente conseguir cumprir o seu papel, o seu propósito de vida, que é porque na nossa advocacia, porque nós nos achamos na nossa advocacia. Isso que vai fazer a diferença lá na frente, quando você ganhar milhões, quando você conseguir 30, 40, 600 pessoas na sua advocacia, ou quando você conseguir ficar no seu formato boutique. Se o seu projeto for boutique, 3, 4, você vai ser feliz com 3, 4. Cada um tem sua felicidade com o que deseja, com o que busca, com o que sonha. Mas a gente tem um propósito muito grande, e a gente tem uma entrega para fazer para a advocacia, para o cliente, nós temos uma responsabilidade com as pessoas muito acima de números, de valores, e nós temos que pensar também que o mundo, não só pandemia, antes da pandemia estava em transformação profunda, e agora com a pandemia nós estamos sendo obrigados a nos transformarmos. Então vamos olhar para os valores que realmente importam. Muito sucesso para vocês, boa sorte em todas as implementações de carreira e de tudo que vocês precisam ter nas advocacias de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Érica. Excelentes dicas. E agora eu gostaria de convidar para colaborar com esse nosso painel a doutora Marielle Brito, que ela é pesquisadora, mestranda em Direito pela Lisboa, pesquisadora em Direito Internacional pela Cambridge University e escritora de um livro em Direito Sucessório. Ela é advogada especialista em Direito Sucessório Internacional e atualmente ela é vice-presidente da Comissão de Comércio Exterior da OAB Barra da Tijuca. Seja muito bem-vinda. Com a palavra, Marielle. Olá, bom dia.
Gostaria de agradecer imensamente pelo convite, a presidência da Comissão Jovem, a presidência do Conselho Jovem, ao presidente Caputo, aos meus colegas aqui, Ezequiel, doutor Ezequiel e doutora Érica, e os demais membros, a Rafaela também, que conversou comigo. Muito obrigada. Serei breve, porque já passamos um pouco do tempo, então vou tentar ser bem sucinta aqui, passando rapidamente meus slides. Vou ampliar aqui, já está compartilhando a tela? Ainda não. Então, vou falar aqui um pouquinho sobre a gestão de carreira. E, em primeiro lugar, é muito importante a experiência, a segurança e o relacionamento. O domínio técnico vem em primeiro lugar na profissão do advogado. Então, em primeiro lugar, nós temos que ser técnicos, precisamos ganhar experiência, adquirir segurança e formar uma rede de relacionamento, trabalhando muito. E isso começa desde a faculdade, fazendo os estágios. É quando eu pergunto, a partir de quando? Por isso que eu falo, desde ontem, o mais rápido possível. Se você não fez durante a faculdade, comece hoje, o mais rápido, porque você precisa ter essa bagagem, porque só com a segurança virá com o tempo, com essa bagagem da experiência, trabalhando com processos, pegando a prática. Então, a melhor forma de adquirir experiência é botando a mão na massa, pode fazer todos os cursos e todos os mestrados e doutorado, que a pessoa vai ser teórica e não vai ser um executor, não vai saber como entregar resultado, como vencer um processo ou como fazer um bom acordo num problema, né? Conseguir solucionar, de fato, um problema, porque o advogado é um resolvedor de problema. E o dinheiro vai ser uma consequência de um trabalho bem feito. E entrando aqui no segundo item, enfim, falando aqui do marketing jurídico, a questão da produção intelectual. O advogado, ele tem que ter na cabeça dele que todo o marketing dele, como ele vai se posicionar, marca pessoal, branding, está relacionado à produção intelectual dele. Então, ele não vai parar de estudar nunca, ele vai estudar eternamente, profundamente, intensamente os assuntos e, sobretudo, aquela área escolhida. Ele vai publicar artigos em um blog pessoal, ou seja, nesses sites como o Justo Brasil ou outros, consultor jurídico e âmbito jurídico, dentre outros. Ele vai escrever livros, então logo ele tiver uma oportunidade, se sentir apto. Ele vai organizar e palestrar, fazer palestras sobre a sua área de domínio, a área que ele quer exercer a sua advocacia. Ele dará entrevistas na imprensa, ele vai ministrar cursos, assim, quando ele se sentir apto também, ele vai criar um curso e vai ministrar curso daquela área, e ele vai utilizar as redes sociais dele para divulgar o seu conhecimento e a sua produção intelectual. Ele tem que divulgar a todo mundo, o mundo, toda a sua rede de relacionamento, familiares, amigos, amigos de amigos, precisam saber o que ele faz e o que ele sabe. Então, ele vai explorar hoje em dia as redes sociais de forma gratuita. Falo que é importante estar em todas elas, tá? Porque hoje não dá mais para escapar de estar em todas as mídias sociais, fazendo vídeo no YouTube, e escrevendo artigos, e publicando, e fazendo postagens do seu dia a dia, da sua rotina, mas também de conteúdo jurídico, conteúdo informativo. O relacionamento com os clientes, essa parte de relacionamento, ela é importantíssima. E dentre os marketings, que eu costumo falar de 5 tipos, que é o de diferenciação, o de conteúdo, o pessoal, o de relacionamento e o digital, o de relacionamento, eu diria que talvez seja o mais importante, né? É o marketing desde sempre, desde os primórdios, é um marketing de relacionamento, toda a sua rede de contatos, todo o seu networking, e também o relacionamento com os clientes, com as primeiras pessoas que te contrataram, que confiaram o trabalho a você. Então, é muito importante o bom relacionamento com os clientes. Esse atendimento, ele deve ser sempre atencioso e rápido, né? Você não pode demorar a atender, você tem que dar toda a atenção a ele, porque hoje o que ele quer, o cliente quer atenção, ele quer celeridade, e nesse momento o escritório pequeno, o advogado jovem, ele ganha de um grande escritório, porque muitas vezes o escritório grande, ele não tem a mesma, o dono, o sócio, ele está ocupado com outras coisas, ele não vai estar à frente do atendimento, e aí vai ser um outro advogado, um subordinado, um colaborador, e nesse caso, quando o cliente quer a atenção especial do dono, do sócio, ele vai socorrer ao médio ou ao pequeno advogado, porque ele vai ter toda essa atenção, essa disponibilidade.
O advogado tem que ter em mente que ele tem que ser sempre acessível ao cliente dele e eles têm que ser muito eficiente na resolução dos problemas, na resolução do que quer que seja. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, semana passada teve um processo meu de inventário que teve a curadoria, a defensoria juntou um parecer lá, totalmente contra o que o Ministério Público já tinha falado e o que o juiz também vinha deferindo. E aí, na hora que eu bati, eu li aquilo, eu não vou esperar e submeter ao juiz, para o juiz abrir prazo para que eu me manifeste. Eu, de antemão, eu já falei com o cliente, mostrei, e aí eu já tomo a iniciativa de peticionar e já de rebater aquilo, porque eu vou ganhar tempo, eu vou ser eficiente, eu vou ser ágil, o meu cliente vai ver aquilo com bons olhos, ver que eu realmente pego e resolvo as coisas, e isso é uma coisa que é muito boa no relacionamento com o cliente. O cliente tem que saber essa sua atuação, essa maneira como você está atuando. Seja sempre o advogado resolvedor de problemas aos olhos do cliente e procure sempre dialogar e conciliar as partes. Eu agora estou priorizando bastante a questão da advocacia extrajudicial, que é no caso da advocacia colaborativa, tentar resolver tudo de uma forma sem necessidade do judiciário e socorrer o judiciário somente em último caso, e mesmo assim continuar tentando um acordo, tentando uma conciliação, nem que para isso a gente precise buscar outros profissionais de outras áreas que ajude aquelas partes a entrarem num consenso, e a gente traz terapeuta, traz um profissional de finanças, traz o profissional necessário para ajudar numa mediação, numa negociação com aquelas partes que estão litigando, porque o ideal é que se concilie mesmo que no curso do processo e encerre aquela demanda. Então, o essencial aqui no relacionamento com os clientes e nessa fidelização com o cliente é também focar na prevenção de demandas, atuar de maneira consultiva, dando sempre prioridade para a advocacia preventiva e extrajudicial. Um outro ponto importantíssimo na gestão da carreira também, o planejamento, a organização e o financeiro. É necessário planejar, é necessário se organizar, e eu só fui entender isso também no meu início, porque até então, quando a gente se forma, eu comecei a trabalhar, advogar escritório de massa, e naquele momento eu estava um pouco perdida, não sabia que rumo tomar, se eu ia seguir minha vocação, que era a advocacia, ou se eu ia para a advocacia pública, mas eu queria advogar, mas eu poderia ir para a advocacia pública, e naquele momento eu vi assim, que eu precisava de ter um conhecimento e precisava começar a agir de uma maneira diferente para gerir a minha carreira, onde eu queria chegar, o que eu queria ser em 5 anos, em 10 anos. Eu nunca esqueço de um dia que eu estava bem chateada, bem triste lá nesse escritório, trabalhava muito, ganhava pouco, júnior, né? E então um colega meu que já era um pouco mais velho e estudava magistratura chegou e falou: doutora, advocacia é carreira de longo prazo, começa a ter resultados em 10 anos. Eu nunca esqueci, na hora que ele falou esse número, 10 anos, até então nunca tinha escutado isso, que era uma carreira de longo prazo, que demorava muito. Então eu tive que fazer um plano, eu tive que bolar um plano para 10 anos, e se eu não atingisse o que eu queria em 10 anos, eu poderia fazer um concurso público, porque os concursos sempre iriam existir. Então, eu coloquei um prazo, coloquei uma meta, coloquei uma data, por isso que é importante planejar o seu crescimento, aí a sua carreira, metas de curto, de médio e de longo prazo, porque chegou lá na meta de longo prazo, você não atingiu os resultados, você pode até pensar num plano B, mas enquanto isso, você precisa se planejar, precisa se organizar, precisa estudar para você ter o conhecimento necessário para saber como você vai atingir o sucesso que você almeja na carreira, e esse sucesso para cada um é diferente, né? Uns têm ambições maiores, outros menores, mas o que é sucesso para você, você se planeja. Eu falo que tudo tem que ser planejado dentro de uma carreira e também de um escritório de advocacia. Importante planejar também o seu marketing jurídico, planejar o seu faturamento, vai planejar a agenda da semana, inclusive, para quem está organizado, a estratégia da causa, a negociação do valor da causa. Para tudo é necessário um planejamento e é necessário que você vá aos poucos fazendo o seu nome no mercado, porque é
através da sua marca, do seu nome e conhecimentos empresariais para quem decidir virar sócio de um escritório de advocacia ou decidir abrir o seu próprio escritório, vai ser também gestor, vai ser empresário e vai ter que dominar tanto o técnico jurídico quanto a parte empresarial. E aí vai somando forças, porque ninguém tem todas as competências, ninguém tem todas as forças, então a gente busca sócios que nos complementem, mas com valores afinados, com objetivos afinados, e vão contratando colaboradores também com o mesmo afinamento de cultura, para que você consiga crescer de uma forma estratégica e, como eu costumo dizer, de uma forma horizontal em clientes e de uma forma vertical em conhecimento, porque também não paramos de estudar, nunca estamos sempre, né, buscando o conhecimento, trazer inovação, trazer a criatividade aqui para essa profissão, porque temos 1 milhão e quase 300 mil advogados no país, e mais do que nunca é necessário agora a nossa inovação e a nossa criatividade, e a gente vai se destacar, não vai ser através da competitividade, será através da criação, da inovação. Temos que ser criativos. É importante, muito importante, o trabalho da comunicação e da oratória, comunicar-se bem de forma clara e objetiva. Então, treine a oratória, faça os cursos de oratória, destrave esses seus medos, essas suas crenças emocionais, porque é importantíssimo. As petições também escritas devem ser sucintas, claras, objetivas. O advogado deve facilitar a vida dos juízes e servidores públicos, escrevendo de forma objetiva, indo despachar. O trabalho de bastidores é muito importante também para o sucesso das causas. E, para finalizar aqui, eu falaria que o fator emocional numa gestão de carreira e numa gestão de escritório é fundamental, porque você precisa aprender a administrar a ansiedade, a frustração, porque a gente toma frustração quase que dia sim, dia também, e cultivar essa resiliência, nunca desistir. O fator emocional é que vai ser determinante para você que é advogado, quer seguir firme nessa carreira, que é seu projeto de vida, que é sua vocação, que é sua missão. Então, eu diria aqui que a coragem, a perseverança, a garra e determinação para trabalhar duro, só assim você será bem-sucedido. Então, eu encerro aqui, já posso voltar para a tela, acredito que eu fui bem sucinta. Muito obrigada a todos. Muito obrigado pela colaboração, doutora Marielle. E agora a gente passa para o último bloco, ele é bem rápido e dinâmico, é o bloco a qual as pessoas, o nosso público do YouTube, bem como que nos segue no Instagram, encaminham perguntas. E aí esse debate ele é um momento que os nossos palestrantes vão apresentar algumas estratégias de uma boa gestão de escritório de carreira. E para iniciar, a primeira pergunta do Washington de Oliveira, ele quer saber como escolher um bom sócio para o escritório. Tem ordem aí para responder isso aí? Como é que é? Vamos seguir a mesma ordem, Mário, na sequência Érica e depois Marielle. Bom, assim, eu acho que assim, tem muito a ver, eu acho que a Érica, pelo que ela falou, ela vai poder contribuir bastante nessa fala, mas vou me atrever aqui também a meter o bedelho um pouco nisso e na minha experiência. Eu acho que o primeiro ponto é você se conhecer. Né? Aquilo que fala que é o acordo que você vai ter que ter, muitas vezes o que eu observo em sociedade é que se busca um parceiro, um sócio, olhando única e exclusivamente, ou com uma atenção muito grande, só para o aspecto técnico. Alguém que é complementar, eu preciso de um sócio tributário, ou eu preciso de um sócio trabalhista. E, às vezes, busca-se profissionais competentes, com carteira, mas esquece de olhar características talvez mais intrínsecas à pessoa. Valores, propósito. Tem muito a ver, a Érica mencionou na fala dela, aquilo que muitas vezes há um desalinhamento. Ela deu um exemplo de saúde. Se alguém valoriza isso e um outro seu sócio não valoriza, ela meio que acho que antevia essa pergunta, porque ela transitou um pouco por isso. É muito importante tomar esse cuidado, porque às vezes do ponto de vista técnico é complementar. Ele tem uma carteira que não é conflitante com a sua, ele atua numa prática jurídica que vai somar a sua, enfim, que vai aumentar a receita do escritório, que vai ampliar, não vai gerar nenhum problema do ponto de vista técnico, mas às vezes o estilo, os valores, o propósito das pessoas são distintos. E aí sim você pode criar problemas, e eu vejo muitas sociedades enfrentar problemas em virtude de não tomar esse cuidado. Então, para não me estender mais, ser um pouco mais objetivo, assim, o cuidado principal é
o seu sócio estar alinhado em relação aos seus valores, propósitos, objetivos. O resto, de uma certa forma, você consegue construir. Érica? Gostaria de complementar, o Mário falou perfeitamente, eu acho que isso é o mais importante. O advogado jovem, quando ele está buscando uma parceria para iniciar a sua advocacia, é bom que ele entenda quais são os seus perfis e competências, o seu estilo, para que, se ele não tiver clientes, ele vai precisar de um perfil complementar ao dele ou um perfil que replique o perfil dele. É um jogo muito bacana de inteligência. Porque, olha só, se eu estou abrindo uma sociedade, eu já tenho uma carteira de cliente, eu tenho um cliente que já tem 500 processos, tem muita gente que começa a advocacia já com muitos processos, ele vai precisar de perfis que vão complementar o perfil dele. Percebem? Uhum. E tem algumas situações que, na advocacia, quando você vai escolher o perfil, você vai precisar replicar o seu perfil. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei de iniciar já com 500 processos, você vai precisar, se são 2 sócios, que os 2 tenham o perfil de executor. Agora, se é uma sociedade que você vai poder, você ficar no estratégico, no marketing, na captação, e o outro vai ficar no perfil de execução, ótimo, mas é importante analisar os perfis, se eles são complementares, ou se na fase da carreira e da advocacia, nós precisamos de mais pessoas com o mesmo perfil do que o da gente, porque senão, por exemplo, eu já vi modelos de negócio de advocacia com um sócio captador, e é um modelo muito temerário, é um modelo que gera um problema enorme, porque a pessoa não consegue captar o resto da vida, e quando a pessoa precisa viajar, quando a pessoa fica doente, a sociedade não pode ficar na mão de um captador. Então, é importante analisar a situação, a quantidade de processos, a estrutura do negócio, para fazer esse alinhamento de perfis ou complementares, ou que se repliquem de uma forma precisa e correta para cada situação. Muito obrigado. Passo a palavra a Marielle. Então, com relação eu complemento o que os dois falaram, é o mesmo, a gente precisa de trabalhar as nossas forças e aquilo que a gente não é bom, a gente delega. Então, a gente busca, quando é dono do escritório, busca sócio que tem uma outra competência complementar e que vocês formem um time forte, unem forças. No meu caso, no meu escritório, é a mesma coisa, eu tenho 2 sócios onde eles focam na parte do relacionamento, do marketing pessoal e gerindo o escritório, e eu venho somar forças, eu me exponho mais, eu dou cursos, eu dou palestras, eu faço marketing jurídico em todas as plataformas, e eu fico num perfil diferente do deles, e a gente vai somando forças. Então, o ideal é isso, mas, assim, é importante estar alinhado em valores, em objetivos, porque quando um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, também não vai adiantar. E é difícil encontrar sócio, assim como é difícil encontrar um marido e uma esposa. É preciso caminhar junto em ideais, em valores e objetivos de vida em comum, e na sociedade é ideal que se complementem para que ficam muito fortes e inabaláveis. Muito obrigado pela colaboração. Eu vou fazer a última pergunta pelo tempo, está muito curto, né? A gente já extrapolou o limite do tempo, mas, Mário, foi encaminhado a pergunta pelo Dr. Efraim Carvalho. Ele pergunta: quanto do faturamento recomenda-se que um escritório de pequeno porte separe mensalmente para reserva de emergência e outras finalidades? Bom dia. Eu acho que é o seguinte, o exercício que a gente normalmente faz, primeiro ponto, não existe fórmula mágica, tá? É muito importante entender as necessidades. Por que eu não tenho fórmula mágica? Porque, por exemplo, tem escritórios cujo faturamento ele é sazonal. Então, acontece que eu tenho num período do ano um ingresso maior de receita e outros não. Alguns, dependendo da área que você atua, às vezes nem é ao longo do ano, é ao longo de um período. Por exemplo, quem trabalha com direito eleitoral, você tem ano sim, ano não, onde você tem uma enxurrada de oportunidades e o outro diminui. Então,
De acordo com essa sazonalidade, com característica dos escritórios, é como você deve construir. Se eu sei, nesse exemplo, que eu tenho anos que eu faturo muito e outros não, eu tenho que ter uma reserva maior para que eu possa sobreviver esse período, digamos, de vacas magras. Se a receita ela é equilibrada ao longo do ano, independentemente do tamanho, mas ela é distribuída de uma certa forma uniforme, eu não tenho esses picos, né? O que eu recomendo é o seguinte, é uma reserva entre 3 e 6 meses de despesa. 3 meses o mínimo. Ou seja, é algo, se você ficar com faturamento zero, não entrar nada, você conseguiria pagar as suas contas durante 3 meses. Por quê? Porque é um tempo que você teria para, na pior das hipóteses, no mundo catastrófico, até fechar o escritório, arcando com as despesas, rescindir o contrato. De 3 a 6, porque às vezes o ideal seriam 6 meses, porque 3 meses é curto. Mas estou dando o exemplo mais crítico possível, zero de faturamento. A gente observou agora, em função da pandemia, que aquelas sociedades, e aí não é só a História do Cacete, são todas elas, mas vale para a História do Cacete, que estavam capitalizadas, que tiveram essa preocupação, conseguiram fazer esse processo de transição, e no momento em que a receita ligou, com maior tranquilidade, conseguiram se ajustar. Aqueles que estavam justos, ou seja, acabou o mês, eu arranco tudo do caixa, no mês seguinte estou zerado, eu tenho despesa e vou ter que matar um leão por dia para recuperar. Se eu não achar esse leão para matar, o que acontece? Eu começo a dar um déficit. E aí eu tenho que colocar dinheiro. Isso é muito arriscado. Então, para fechar, para dar um número de 3 a 6 meses, mas importante, você tem que entender a natureza do seu escritório. Se há algum tipo de sazonalidade, entender quando isso acontece para que você possa administrá-lo. Muito obrigado pela colaboração de todos os palestrantes. E para fazer as considerações finais do nosso painel, eu convido o Dr. Francisco Caputo, grande amigo e eterno presidente da OAB-DF, para fazer as suas considerações finais e agradecimentos. Obrigado, Xará. E serei bastante breve, realmente avançamos um pouco no tempo, mas o tema é muito importante, ele é palpitante e os expositores foram muito felizes nas abordagens. Eu não sei se houve uma combinação, mas foi muito complementar uma exposição à outra, o que enriqueceu ainda mais, né, essa manhã que tivemos. Então, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Distrito Federal, e da Comissão da Advocacia Jovem Iniciante, eu quero agradecer ao doutor Mário, a doutora Érica e a doutora Marielle pelo tempo, pela disponibilidade desse tempo e do compartilhamento dessa experiência e desse saber acumulado ao longo desses anos de exercício profissional, né? Eu achei muito interessante que o doutor Mário ele trouxe muito essa questão do profissionalismo, e eu acho que não há desculpa de ser jovem advogado ou dono de uma banca mais tradicional e eventualmente até maior. O profissionalismo ele tem que estar presente em todos os instantes da vida profissional do advogado. E eu gostei muito daquele slide final, e eu uso, mutatis mutandis, um ditado popular, que e nesse período ele é muito usado, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. E nós temos que ser aqueles que vão vender lenços, né? Esse é o desafio que eu faço para a advocacia aqui do Distrito Federal. A doutora Érica também foi muito feliz em abordar a questão das crenças limitantes, dos valores. Isso também exige de nós, advogados, um crescimento pessoal muito grande. Temos que olhar para nós mesmos, temos que nos olhar no espelho com coragem. Não é fácil a gente se ver, mas é a partir desse momento, quando nós nos encaramos e olhamos para dentro, é que nós temos a maior chance do crescimento pessoal e profissional. Da mesma forma, a doutora Marielle também, eu gostei muito da comparação que ela fez quando ela tratou da sociedade de advogados, que é tão difícil encontrar um sócio como é difícil encontrar um marido ou uma esposa. E é verdade. Às vezes a sociedade impõe para nós uma convivência até mais intensa do que a gente tem no casamento, porque a gente fica mais tempo dentro de um escritório de advocacia do que propriamente na nossa casa. Então, eu quero agradecer a todos, né, por essa oportunidade de ouvi-los.
esse crescimento que proporcionou a todos nós. E, por fim, fazer um agradecimento aqui especial ao Dr. Caio Caputo Bastos Pascoal, que foi presidente da comissão e que também pensou esse grande evento que está sendo organizado ao longo dessa semana, e parabenizar em especial a diretoria a atual diretoria da Comissão da Advocacia Jovem e Iniciante, na pessoa da doutora Isabela, essa jovem liderança do Distrito Federal, pelo extraordinário congresso que ela está organizando de forma virtual. Eu declaro encerrado esse painel de gestão de escritórios e carreira e agradeço mais uma vez a colaboração de todos, em especial do meu xará Francisco Wellington, que também ele é uma grande liderança aqui da nossa OAB. Muito obrigado a todos, está encerrado o nosso painel.